A grande pergunta é a seguinte: a fé é apenas algo racional? Um pensamento que está em nossa mente, em nossa razão? Ou a fé é um sentimento que vai além do pensamento, é além da razão, que vem de uma região mais profunda do ser? A fé é um sentimento, né? Ela não se reduz a um mero pensamento, a um mecanismo racional. Porque o pensamento em si só, quando ele não dispõe de uma fundamentação sentimental, ele é vazio. O pensamento sem fundamentação é vazio. E quando eu falo de um pensamento acompanhado de um sentimento que o fundamenta, não estou me referindo a qualquer pensamento. Não estou me referindo aos vícios, às paixões, aos desejos, às inclinações que o ser humano tem em relação às coisas. Estou me referindo a um outro sentimento, que é puro, que é elevado, que é transcendental. Existe uma grande diferença entre os sentimentos transcendentais que emanam do próprio espírito, que são um resultado da sua ação, e aqueles sentimentos corporais ainda, sentimentos intelectivos, sentimentos ligados às paixões, à decadência e à depravação do ser humano. Existe um abismo que distancia essas duas diferentes formas de sentimentos. Uns são os sentimentos espirituais e os outros são sentimentos mundanos, corporais, né? Que são derivados da própria mentalidade errada. Porque os pensamentos, quando agem sobre o ser humano, eles podem forjar determinados sentimentos também, que não são verdadeiros, que não estão fundamentados no espírito. O meio externo pode forjar sentimentos no ser humano, né? Então, é preciso distinguir essas duas formas de sentimentos. E a fé é um sentimento espiritual que está para além da razão, mas que fundamenta os verdadeiros pensamentos, né? Esses verdadeiros sentimentos fundamentam os verdadeiros pensamentos, os tornando vivos, profundos, eficazes na vida do ser humano, porque apontam direcionamentos, né? Quando estamos em dúvida nessa vida acerca de uma opção ou de uma escolha que precisamos tomar, o que nós precisamos para dispormos de uma certeza? Apenas pensamentos ou precisamos de um sentimento que emana das profundezas do nosso ser e que nos confere aquela sensação de que estamos caminhando na direção certa por meio da convicção? Nós precisamos de um sentimento, porque a convicção ela é constituída por sentimentos espirituais que nos dão a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. E a fé é isso. A fé ela é formada por sentimentos espirituais, né? Isso é a intuição, a voz do ser, do espírito, do verdadeiro eu. Então existem esses sentimentos intuitivos, como Abdrushim descreveu em sua obra Na Luz da Verdade. E existem os meros sentimentos intelectivos, os sentimentos corporais, os sentimentos que são insuflados pelas paixões, pelos vícios, pelos desejos passageiros que desviam o ser humano do seu caminho. Então, é preciso identificar dentro de si essas duas diferentes formas de sentimentos, para que nós possamos escolher os sentimentos corretos e nos deixarmos conduzir por eles, né? Porque a intuição, quando ela fala dentro de nós, ela nos aponta direcionamentos e caminhos sólidos. E nós precisamos disso para dispormos de certezas nessa vida. Esses sentimentos intuitivos,
eles são decisivos, eles são importantíssimos para que nós possamos acertar em nossas escolhas, porque são sentimentos duráveis que apontam caminhos a médio e longo prazo, enquanto que os meros sentimentos corporais, fundamentados nos vícios e nas paixões, são contraditórios. Num instante apontam para uma direção e no outro instante para outra direção. E se o ser humano se deixar conduzir, conduzir por esses sentimentos corporais, ele se perde, ele se frustra, ele se destrói a si mesmo, promovendo a sua ruína. E muitas pessoas confundem esses dois sentimentos, se deixam conduzir pelos meros sentimentos corporais, erram em suas escolhas, se frustram e depois confiam apenas na razão fria e calculista, retirando os sentimentos de sua vida, o que é um erro. O ser humano precisa apenas identificar os sentimentos intuitivos, distingui-los dos meros sentimentos corporais. Quando o indivíduo identifica a intuição dentro de si, ele dispõe de fundamentos que o auxiliam a promover escolhas corretas em sua vida. Então surge a convicção, a certeza, a noção correta sobre as coisas, que é o que o ser humano precisa para viver de forma adequada, para que ele possa acreditar em si mesmo, para que ele possa confiar naquilo que emana do seu ser. Então, quem se entrega aos sentimentos corporais, ele se frustra. Se frustra porque os meros sentimentos corporais não estão fundamentados na vontade do Espírito, não são transcendentais, mas são terrenos, são mundanos, são passageiros, são contraditórios, são autodestrutivos, gerando a ruína do ser humano. Então é preciso praticar o silenciamento dos pensamentos para que o indivíduo possa identificar essa vontade espiritual dentro de si, que se manifesta intuitivamente. Então emanam os verdadeiros sentimentos intuitivos, que apontam caminhos sólidos para o ser humano. E para identificar isso dentro de si, é preciso dedicar-se ao autoconhecimento. É preciso buscar por Deus, porque a partir do momento que o ser humano busca por Deus sinceramente, ele também se conhece, ele também se conhece, mas precisa ser uma busca sincera por Deus, não apenas mental, mas uma busca espiritual, que emane das profundezas do espírito humano. Então o indivíduo encontra o caminho que leva ao reconhecimento de Deus. E daí também a intuição desperta dentro dele, com os sentimentos intuitivos, apontando caminhos através de direcionamentos seguros que o ser humano pode seguir, porque não haverá de se frustrar. Porque esses direcionamentos espirituais, eles sempre acabam conduzindo o ser humano para um bom caminho, para escolhas efetivas, construtivas, contundentes e que promovem o seu bem-estar espiritual. Por isso que é preciso se dedicar à vida interior, ao autoconhecimento. Se o ser humano não se dedicar a isso, ele nunca vai conseguir discernir os sentimentos intuitivos dos meros sentimentos corporais ou sentimentalismos, vícios e paixões. O ser humano vai confundir essas duas coisas, daí por fim vai desconfiar da sua vida interior, confiando única e exclusivamente na razão, passando a alimentar pensamentos vazios que não estão fundamentados na vida interior, Porque os pensamentos sozinhos, eles não são suficientes para que o ser humano possa encontrar o seu caminho nessa vida. Os pensamentos precisam estar fundamentados
em sentimentos, sentimentos intuitivos. Então, sim, o indivíduo dispõe da verdadeira fé, porque a fé não é constituída pela racionalidade, pela razão, mas por sentimentos profundos e verdadeiros que emanam do espírito. Sentimentos intuitivos que emanam da intuição, que é a voz do ser e do espírito. Então o ser humano precisa encontrar isso dentro de si para que ele possa dispor de referências e ter certezas nessa vida e cultivar a verdadeira fé dentro de si, que não é razão, mas sim espírito. A fé é um sentimento espiritual que mostra o caminho da redenção ao ser humano, passo a passo, para que ele possa alcançar a sua salvação, através de ações, de sentimentos e da verdadeira busca por Deus. Certo? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!